Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Andréa Santos, de língua portuguesa. Espero que todos vocês estejam bem, meus amores. Vamos lá? Hoje nós vamos fazer a aula 10, exatamente, aula 10, página 9. Vamos continuar falando, né? Melhor ainda, né? Vamos continuar falando, né, sobre a classificação dos pronomes. Na aula 9, na aula anterior, nós começamos falando sobre os pronomes possessivos, os pronomes pessoais e os pronomes demonstrativos. Hoje, na aula 10, nós vamos falar sobre os pronomes relativos, os pronomes indefinidos e os pronomes interrogativos. Vamos falar também, né, sobre as suas funções nas frases, vamos dar exemplos, ok? Vamos lá? Vamos também conhecer as definições desses pronomes. Página 9. Todo mundo comigo na página 9, aula 10. Classificação dos pronomes. Eu trouxe aqui, né, os pronomes indefinidos. Vamos começar pelos pronomes indefinidos? Bom, pronome indefinido, pessoal, é aquele que se refere à terceira pessoa do discurso, de modo impreciso, né, ou de modo indeterminado, ou até mesmo de modo genérico. Quando eu falo que ele se refere à terceira pessoa do discurso, pode ser a terceira pessoa do singular, ele ou ela, ou pode ser a terceira pessoa do plural, eles ou elas, ok? Então, eu trouxe aqui 2 exemplos. Vamos ver o primeiro exemplo. Alguém bateu a porta. Então, destacou-se aqui o pronome, né, indefinido alguém. Né? Alguém. Alguém, né, pode ser ele ou pode ser ela, né? Terceira pessoa do discurso, não sei quem é. Fica indefinido, ou seja, indeterminado, muito de modo assim genérico. Então, por isso que a palavra alguém, ela é classificada como pronome indefinido. Segundo exemplo, todos cumpriram suas tarefas. Então, destacou-se aqui a palavra todos. Todos quem? Eu não sei quem são todos. Pode ser eles, né? Terceira pessoa do plural, terceira pessoa do discurso. Mas não fica definido, não fica, né? Não fica determinado para mim. Então, pelo simples fato, né, da palavra todos, né, indicar algo muito indeterminado e genérico, a palavra todos é classificada, né, como pronome indefinido, ok? Vamos avançar? Bom, aqui eu trouxe uma tabela, né, dos pronomes indefinidos. Eu já sei que vocês já estudaram isso anteriormente em outras séries. Como eu disse, é uma aula revisional, né? E por ser uma aula revisional, nós temos que revisar esses conteúdos. Vamos relembrar esses conteúdos, né? Então, os pronomes indefinidos, eles se classificam de 2 maneiras. Eles podem ser variáveis, né, quando sofrem variações, né, flexões, né, no feminino, no plural, né? E eles podem ser também invariáveis, ou seja, é quando esses pronomes indefinidos não sofrem variações nenhuma, não sofrem flexões nenhuma. Não tem esse negócio de singular, plural, masculino e feminino, ok? Vamos lá, então. Quem são os pronomes indefinidos variáveis? Eu separei aqui em grupos, tá? Eu separei o grupo, né, dos masculinos e dos pronomes indefinidos femininos. Bom, masculino nós temos, no masculino, nós temos os pronomes indefinidos. Algum, né? Nenhum, todo, outro, muito, pouco, certo, vário, exatamente, vário, tanto, quanto e qualquer. Bom, o plural desses pronomes indefinidos, né, masculino, fica assim: algum, alguns, nenhum, nenhuns, todo, todos, outro, outros, muito, muitos, pouco, poucos, certo, certos, vário, vários, quanto, quantos, qualquer e quaisquer, ok? Plural fica assim. Do outro lado, nós temos os pronomes indefinidos femininos, dessas formas que eu acabei de ler, né? Então, vamos lá? O feminino de algum, alguma, né? De nenhum, nenhuma, todo, toda, outro, outra, muito, muita, pouco, pouca, certo, certa, vário, vária, exatamente, tanto, tanta, quanto, quanta, qualquer é a mesma forma, tá? No feminino, qualquer. E também trouxe o plural, né, dessas formas femininas. Plural de alguma, algumas, nenhuma, nenhumas, toda,
todas, outra, outras, não é isso? Muita, muitas, pouca, poucas, certa, certas, vária, várias, tanta, tantas, quanta, quantas, e qualquer também, né? O plural é quaisquer, ok? E os pronomes indefinidos e invariáveis, nós temos aqui alguém, ninguém, tudo, outrem, nada, cada e algo. São pronomes indefinidos e invariáveis porque não apresentam nenhuma variação, ok? Bom, agora eu vou mostrar que os pronomes indefinidos, eles podem assumir valores, né, substantivo ou adjetivos dentro de uma frase. Exatamente. Vamos ver aqui? Então, eu separei aqui um grupo para a gente analisar. Vamos lá? Os pronomes. Nenhum, algum, todo, outro, pouco, vários, tanto e quanto, e as respectivas flexões podem assumir valor substantivo ou adjetivo. Vamos ver agora? Olha, observem esse exemplo aqui. Alguns alunos fizeram os exercícios, ponto e vírgula. Outros não. Então, quem é o sujeito desta oração? Alguns alunos, ok? Esse é o sujeito. Quem é o núcleo desse sujeito? Alunos. Alunos é o substantivo, concordam? Então, o núcleo do sujeito é a palavra alunos. E alunos é o substantivo comum, beleza? Então, esse pronome esse pronome indefinido que veio antes do substantivo aluno, né? No caso, o pronome indefinido alguns, ele passa a assumir, né? Ele passa a ter o valor adjetivo, melhor dizendo, o valor adjetivo, por estar acompanhando, por estar antecedendo o substantivo alunos aqui dentro da oração, ok? Que se vocês forem analisar sintaticamente, né? Alguns alunos aqui, alunos por ser, né, o núcleo do sujeito e por ser também um substantivo, ele está sendo antecedido pela palavra, pelo pronome indefinido alguns, que atua na função sintática, né? De adjunto adnominal, por estar acompanhando o substantivo, o núcleo do sujeito, que no caso é a palavra alunos. Por isso, né, a palavra alguns, né, o pronome indefinido alguns, assume o valor adjetivo, por estar antecedendo, né, um substantivo, que no caso é a palavra alunos. E também, se você pode substituir a palavra alguns, o pronome indefinido alguns, pela palavra muitos, né? Pronome, né, com o sentido adjetivo. Pronome adjetivo, né? Tá bom? Foi? Continuando. Alguns alunos fizeram os exercícios, ponto e vírgula. Outros, não. Outros quem? Ficou implícito, né? Outros alunos. Só que aqui não aparece a palavra alunos depois do pronome indefinido outros. Não aparece a palavra alunos. Não aparece o substantivo alunos. Sendo assim, né? Já que não aparece o substantivo alunos, o pronome indefinido outros assume, né, o valor substantivo, ou seja, assume o valor, né, substantivo. Por quê? Porque está se referindo, né, ao substantivo alunos, que não aparece aqui na oração. Está implícito, né? Ok? Segundo aqui, vamos lá, os pronomes. Peguei agora outro grupo, hein? Os pronomes. Alguém, algo, ninguém, nada, quem, outrem e tudo sempre exercem valor substantivo. Então, vamos ver aqui um exemplo. Algo me diz que você está certo. Então, destacou aqui a palavra algo, que também é um pronome indefinido. Só que se a gente for observar, né, e analisar sintaticamente essa palavra, esse pronome indefinido, nós vamos entender que ele assume o valor aqui, né, também de sujeito, né, assume a posição de sujeito, sendo assim o núcleo do sujeito com o valor substantivo, ok? Por isso que o pronome indefinido algo assume esse valor substantivo, por ser o núcleo desse sujeito, ok? Assim seria também, né, com todos os outros pronomes indefinidos que eu relacionei aqui, né? Alguém, algo, no caso aqui, ninguém, nada, quem, outrem e tudo, ok? O mesmo aconteceria com eles. Vamos agora adiante. Vamos falar aqui sobre o pronome indefinido certo e suas flexões. Bom, quando o pronome indefinido certo, né, quando ele está anteposto ao substantivo, ele vai ter valor de pronome indefinido, beleza?
Agora, quando o pronome indefinido certo, né, vier posposto ao substantivo, aí ele vai ser classificado como adjetivo. Então, vamos observar esses dois exemplos aqui. Primeiro exemplo, certo aluno fará a leitura do texto. Né? Certo aluno fará a leitura do texto. Quem é o sujeito? Certo aluno. Quem é o núcleo do sujeito? É a palavra aluno, que é um substantivo comum, beleza? Quem está antes desse substantivo, né, é a palavra certo, ok? Certo, beleza. A palavra certo aqui, por estar antes desse substantivo, é classificado, tá? Morfologicamente, tá, pessoal? Como pronome indefinido, porque não define exatamente, né, quem é esse aluno. Então, certo aluno, por isso que é um pronome indefinido, tá? Está fazendo referência ao substantivo aluno, que é o núcleo do sujeito, beleza? Foi? E por estar também antes, né, anteposto ao substantivo aluno. Então, vai ter esse valor de pronome indefinido. Foi? Agora, vamos lá. Segundo exemplo. Ele é o aluno certo para ler o texto. Bom, pessoal, presta bem atenção. Aqui eu já tenho o substantivo aluno e depois deste substantivo, né, ou seja, posposto a esse substantivo, eu tenho a palavra certo. Sendo assim, essa palavra certo não pode mais ser classificada como pronome indefinido. Ela vai passar a ser classificada como adjetivo, ok? Por estar posposto, ou seja, depois do substantivo aluno, ok? Aí passa a assumir uma característica do substantivo. Se assume uma característica do substantivo, só pode ser classificada como adjetivo, né, pessoal? Beleza? Vamos agora falar sobre os pronomes relativos, tá? Bom, primeiro eu vou trazer, né, o conceito, né? Vamos definir o que é o pronome relativo. Pronome relativo é uma classe de pronomes que substituem um termo da oração anterior e vai estabelecer relação entre duas orações. Então, o pronome relativo ele sempre faz referência a algo que foi citado anteriormente, né, na oração anterior. Ok? Sempre vai fazer essa referência, sempre vai substituir esse termo que foi citado anteriormente, na oração anterior. Foi? Todo mundo já sabe, né? Que é uma classe de pronomes, faz parte da classificação dos pronomes, ok? Bom, eu trouxe aqui um exemplo. Nós conhecemos o professor, ponto. Ponto linear. Ponto linear. Nós conhecemos o professor, ponto. O professor morreu. Perceberam que aqui eu tenho duas orações falando, né, de uma mesma pessoa, ou seja, professor, né, usando o mesmo termo professor. Então, repetiu-se duas vezes, né, o termo professor. Observem agora, né, como que essa oração ela fica, né, quando eu junto e utilizo o pronome relativo. Percebam só. Nós conhecemos o professor que morreu. Então, eu juntei as duas orações anteriores, né? E introduzi o pronome relativo que, ok? Então, é essa função que o pronome relativo ele exerce dentro de uma oração. Então, é um papel muito importante, porque ele permite, né, que faça uma repetição desnecessária de um termo, ok? Então, eu coloquei aqui, como se pode perceber, o pronome relativo que, nessa frase, está substituindo o termo professor e está relacionando a segunda oração com a primeira, ou seja, evitando, né, essa repetição desnecessária do nome, né, da palavra professor. Ok? Bom, então nós sabemos também que os pronomes relativos, eles se dividem, os pronomes relativos, né, os pronomes relativos se dividem em duas categorias, tá? Se dividem em duas categorias. Eles podem ser variáveis ou invariáveis. Bom, os pronomes relativos variáveis são aqueles que podem sofrem as flexões. Eles podem se apresentar, né, no masculino, no feminino, no singular e no plural. Vamos ver aqui, no masculino, eu tenho o pronome relativo, o qual
eu tenho o pronome relativo cujo e eu tenho o pronome relativo quanto. E esse pronome relativo também pode se apresentar no plural. O plural de o qual é os quais, o plural de cujo é cujos, e o plural de quanto é quantos, ok? Bom, essas formas que eu acabei de citar também tem a forma feminina, vamos ver? O feminino de o qual é a qual, o feminino de cujo é cuja, o feminino de quanto é quanta. E essas formas no feminino também possuem sua forma plural. Plural de a qual, as quais. Plural de cuja, cujas. Plural de quanta, quantas. Por isso que os pronomes relativos, né, que eu acabei de citar, são variáveis, porque possuem masculino, feminino, singular e plural, ok? E quem seriam esses pronomes relativos invariáveis? São aqueles que não possuem flexão nenhuma, não possuem variações nenhumas. Desculpa, não possuem variações nenhuma, ok? São eles que, quem e onde. Beleza? Foi, pessoal? Vamos avançar aqui? Bom, eu trouxe aqui, né, o uso de alguns pronomes relativos, tá? Que vocês vão perceber, tá? E os usos diferentes desses pronomes relativos. Vamos começar pelos pronomes relativos onde e aonde. Vamos lá? Bom, pessoal, essas duas formas de pronomes relativos só podem ser empregadas quando for indicar um lugar e tem usos diferentes, ok? Vejam só. Primeiro exemplo, vamos ver aqui. Quando o pronome relativo onde, né, ele vai indicar um lugar, só indica um lugar, tá, pessoal? Então, o certo é você falar onde. O exemplo, onde você nasceu? Né? Onde você nasceu? Essa é a forma correta. Tem pessoas que falam, aonde você nasceu? Está errado, viu? Se você quer saber o lugar, você tem que usar, né, o pronome, né, onde, ok? Isso quando for uma pergunta, aí seria o pronome, né, até interrogativo. Mas aqui é um pronome relativo. Então, você vai usar também ontem, desculpa, você também vai usar o pronome relativo onde, mas no sentido também de querer saber o lugar, tá? Então, vamos ver aqui. Olha o exemplo. Visitarei a cidade onde nasci, ou seja, lugar fixo, ok? Então, quando você está mostrando a intenção de saber o lugar em que alguém nasceu, né? Você também vai usar o pronome relativo onde. Quando você quer falar, melhor dizendo, do lugar de uma outra pessoa que tenha nascido naquele lugar, ou até mesmo o lugar onde você, né, onde você nasceu. Então, aqui o exemplo. Visitarei a cidade onde nasci. Se você falar visitarei a cidade aonde nasci, já está errado. Então, quer falar sobre um lugar, quer falar somente sobre um lugar, usa o pronome relativo onde. Visitarei a cidade onde nasci. Então, o lugar é fixo e também esse pronome relativo onde pode ser substituído, né, pelo pronome relativo em que, tá bom? Dá no mesmo. Visitarei a cidade em que nasci ou onde nasci, ok? Agora, aonde, ou seja, o pronome relativo aonde indica lugar aqui. Então, olha aqui o exemplo. Conheço a cidade aonde você irá. Já dá ideia que de movimento, né? Já dá uma ideia de lugar em movimento. Alguém vai sair de um lugar para ir para outro. Então, o certo é usar o pronome relativo aonde. Conheço a cidade aonde você irá. Ou conheço a cidade a que você irá. Perceberam? Foi? Bom, vou falar agora sobre os pronomes relativos. Cujo, cuja, né? Cujos, cujas. Então, o pronome cujo, né? E suas flexões, esses pronomes sempre vão expressar posse, vão exprimir posse. Por isso, eles devem concordar, né, com a coisa possuída e não admite, né, o uso do artigo. Ok, pessoal? Então, observe aqui o primeiro exemplo. Aquele é o homem cuja casa foi destruída. Então, essa é a forma correta. Perceberam que nós estamos falando de uma casa, que é um objeto de posse, não é isso? E aí, o que acontece? É por isso que o pronome relativo cujo
tem que concordar com essa coisa possuída, com essa posse. Ou seja, cuja aqui está no feminino singular, porque está se referindo à casa, a palavra casa, que também é uma palavra feminina e está no singular, ok? Agora, é errado você falar assim, aquele é o homem cuja a casa foi destruída. Não se usa cuja a, não existe isso. Não existe cujo o, não existe, tá? Então está errado. Por isso que eu coloquei aqui, está incorreto. Não se usa artigo depois de cujo e cuja, ou de cujos ou cujas, ok? Segundo exemplo, aquele é o homem cujas filhas são médicas. Perceberam que o pronome relativo cujas, né, que está no plural feminino, está concordando com o substantivo filhas, que também é feminino plural, ok? Embaixo, aquele é o homem cujos bens foram confiscados. Perceberam que o pronome relativo cujos, né, está no masculino plural. Por quê? Porque está concordando com o substantivo bens, que também está, né, no plural masculino. Ok, pessoal? Vamos falar agora do pronome, do pronome relativo quem. Bom, usa-se o pronome quem com referência somente a pessoas, quando você quer se referir a pessoas, tá? E vem sempre preposicionado. Não esqueçam. Olha aqui, observem aqui o exemplo. O homem a quem mais admiro é meu pai. Então, perceberam que eu estou me referindo, né? Esse pronome, né? Esse pronome relativo quem está se referindo ao homem, né? Que é meu pai, homem, pessoa, ok? Então, detalhe. Além disso, o pronome relativo quem tem que estar preposicionado. Ele vem sempre preposicionado. Pode ver que a preposição a está na frente do pronome relativo quem. Certíssimo. Ok, pessoal? Bom, se o pronome quem não tiver nenhum antecedente, é classificado como pronome indefinido. Prestem atenção. Olha aqui o exemplo. Quem tudo quer, nada tem. Então, esse quem aqui, né, não está fazendo referência a nada que venha antes. Não tem preposição, não tem referência anterior nenhuma. Sendo assim, muda a classificação morfológica da palavra quem. Ela deixa de ser um pronome relativo e passa a ser um pronome indefinido. Ok? Fiquem ligados. Ok, pessoal? Fiquem ligados. Bom, o pronome relativo, vamos falar? Vamos falar do qual, o qual, a qual, os quais, as quais. Vamos lá? Bom, o qual, a qual, os quais ou as quais só podem ser utilizados quando forem necessários, tá? Necessários. Evitam uma ambiguidade. Então, eles só podem ser utilizados quando forem necessários, tá bom, pessoal? Se forem necessários, aí vocês podem utilizar. Tá? Eles vão evitar uma ambiguidade. Muito importante isso. Ou quando, né, a preposição que acompanha o pronome relativo, né, esse pronome relativo, tiver mais de uma sílaba. Prestem bem atenção. Olha aqui o exemplo. Ele trabalha na maior unidade do grupo empresarial, a qual produz sofisticados equipamentos eletrônicos. Então, perceberam que eu estou utilizando o verbo trabalhar. Ele trabalha na maior unidade do grupo empresarial, a qual produz. Perceberam aqui que o pronome relativo, a qual, né, está fazendo referência, né, à maior unidade do grupo empresarial. Então, para evitar, né, essa ambiguidade, nós utilizamos o pronome relativo, a qual, tá bom? Não esqueçam disso, porque está fazendo referência, né, à maior unidade do grupo empresarial. Perfeito. Tá? Então, fica no singular, porque maior unidade do grupo empresarial está no singular. Por isso que eu utilizei o pronome relativo a qual, no singular, tá? E a unidade aqui, né? A palavra unidade é feminina, por isso que ficou a qual, ok? Olha agora o segundo exemplo. As únicas teses sobre as quais ninguém tem dúvidas já foram discutidas e rediscutidas. Então, agora eu utilizei o pronome relativo às quais
né, no feminino plural, porque está fazendo referência à palavra teses. As teses é feminino plural. Beleza? Fácil, né? Ok? Vamos falar agora sobre os pronomes interrogativos. Né? São aqueles pronomes, né, usados, né, na formulação de perguntas, diretas ou indiretas, referindo-se, né, sempre, né, à terceira pessoa do discurso. Ok, pessoal? Bom, vamos lá? Eu trouxe aqui o exemplo. Qual é o seu nome? Então, eu destaquei a palavra qual, porque é um pronome interrogativo. Né? E aqui a pergunta, né, ela é direta. Qual é o seu nome? No ponto de interrogação, já sei que é uma pergunta direta, então o pronome, né, qual é chamado de pronome interrogativo. Então, os principais pronomes interrogativos são invariáveis e variáveis. Então, nós temos também dois grupos de pronomes interrogativos. Os invariáveis, que são aqueles, né, que não possuem feminino, masculino, nem singular, nem plural. São eles quem e que, ok? E temos também os pronomes interrogativos variáveis, que são aqueles que possuem singular, plural, feminino e masculino. São eles qual, quais, quanto, quantos, quanta, quantas. Beleza? Bom, agora vamos ver o emprego do pronome interrogativo. Eu vou começar pelo pronome interrogativo que. Bom, o pronome interrogativo que pode ser um pronome substantivo quando tem o sentido de que coisa. Então, olha aqui um exemplo. O que foi? Que foi aquilo? Que foi aquilo? Que teria acontecido? Então, esse pronome que, né? Eu sei que ele é um pronome interrogativo, mas ele passa a assumir, sintaticamente falando, né? Ele passa a assumir o valor de pronome substantivo, porque ele tem o sentido de, né, do termo que coisa. Que coisa foi aquilo, né? Que coisa teria acontecido, né? Então, sendo assim, ele passa a ter o sentido, né, de pronome substantivo, ok? Bom, pronome interrogativo quem? Então, eu já sei que o pronome interrogativo quem, né, ele é utilizado em perguntas, beleza. Só que o pronome interrogativo quem, ele pode ser também um pronome substantivo. Então, olha aqui um exemplo. Quem será que ele cantou? Né? Quem será aquele cantor? Então, esse quem aqui, né, por estar se referindo ao substantivo cantor, ele também assume o valor de pronome substantivo. Ok, pessoal? A mesma coisa, o segundo exemplo. Não ignore quem te sustentou. Então, esse quem aqui, além de ser um pronome interrogativo, ele também passa a ser um pronome substantivo, tá? Porque ele está se referindo, né? Ó, não ignore quem te sustentou. Ele está se referindo, né, à segunda pessoa do discurso, né? No caso, você ou tu, ok? Por isso que ele passa a ter o sentido de, ele passa a ter o valor de pronome substantivo, ok? Bom, vamos falar agora do pronome interrogativo qual. Então, o pronome interrogativo qual geralmente é usado como pronome adjetivo. Exatamente. Olha aqui, observem aqui os exemplos. Qual a razão desse comportamento? Qual é o objetivo da fofoca? Então, esse pronome interrogativo qual, ele passa a ter, né, o valor de pronome adjetivo. Por quê? Porque faz menção, né, ao substantivo razão, né, e também faz, né, referência ao substantivo objetivo. Sendo assim, sintaticamente falando, ele assume, né, o valor de pronome adjetivo. Embaixo, pronome interrogativo quanto. Então, o pronome interrogativo quanto pode ser tanto um pronome substantivo como quanto um pronome adjetivo. Então, os dois exemplos aqui. Quantos são vocês? Quantos anos fez? Então, esse quantos aqui, né, além de ser um pronome interrogativo, ele também assume o valor, né, sintaticamente falando, de pronome substantivo e de pronome adjetivo. Ok? Bom, pessoal, encerramos aqui os nossos estudos sobre a classificação dos pronomes, né, da aula 10, ok? Não esqueçam de colocar os nomes e a turma nos comentários para que eu possa marcar a presença de cada um de vocês. Desejo a todos bons estudos, não desistam, estamos juntos nessa caminhada, tá? Um beijinho no coraçãozinho de cada um de vocês. Estou com muitas saudades de todos, ok? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.
Tchauzinho, pessoal.